Você estuda, se forma, faz uma carreira e quando pensa que tá tudo resolvido, descobre que a vida é um eterno recomeço de novos pontos, né? Porque você nunca volta pra trás. Ainda bem, né? Senão a gente tava lascado. Algumas vezes por nossas escolhas e outras vezes por coisas que fogem do nosso controle. Nesses momentos, gente, nesses momentos que precisamos reajustar os rumos da nossa vida profissional, você não precisa estar sozinho, sabia? Pois é, e o programa de hoje é ótimo para você que quer crescer profissionalmente. E quem é que não quer? Todo mundo quer. E você que está em qualquer momento da sua carreira também. Pois hoje a gente vai bater um papo com uma mentora de executivos que já ajudou a impulsionar mais de 1.300 carreiras. Pegou essa? Tá começando o Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Gente, hoje a gente vai conversar com a pessoa que teve a oportunidade de atuar como diretora de marca, comercial e marketing durante mais de 10 anos em empresas líderes de mercado nos seus segmentos, como a Estée Lauder, aprendi agora a falar essa, Estée Lauder, adorei, na Vivara, C&A México, Carrefour e também na Avon, onde foi head de maquiagem, olha que coisa linda, ela que é formada pela UFF, com especialização em branding, marketing e área comercial, certificada em Design Thinking. Adoro Design Thinking, né? Design do pensamento, marketing digital, programação neurolinguística, hipnose, fica esperto, você vai ser hipnotizado hoje por ela. Coach e Leadership pela Universidade de Toronto. Seja muito bem-vinda, Liris. Muito obrigada, Beto. É uma alegria estar aqui, realmente. Eu já estou aqui me divertindo com a tua introdução, animadíssima. Nossa, demais. Será que você podia, por acaso, vir comigo sempre que eu tiver que me apresentar? Porque eu acho que ninguém me apresentou tão bem na vida. Eu acho que eu não vou nunca conseguir superar essa sua apresentação. A gente grava, corta. Estou hipnotizada pela tua apresentação. Maravilhoso. Imagina. Obrigado demais pelo seu tempo, por vir aqui bater um papo com a gente. Uma honra. Liris, vamos começar aqui ouvindo de você. Conta a sua história pessoal. Como você começou, onde você nasceu, qual o seu signo, brincadeira, mas fala tudo que você... Como que você chegou até aqui? Bom, para começar, eu sou do signo de Leão, como você pode ver, tem minha juba leonina, adoro um palco, sou bem leonina nesse ponto. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, porque o meu pai, meus pais tinham se separado quando eu tinha 14 anos, e meu pai era um empresário muito bem sucedido. Ele tinha uma empresa que fazia, por exemplo, entre outras coisas, bobina para hidrelétrica. O preço médio dele era pequeno, né? É uma indústria pouco pesada. Imagina, tinha clientes como governo, Grupo Votorantins, enfim. Só que ele quebrou e a gente nem sabia que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele estava separado da minha mãe já. E com 18 anos, eu era caçula, ele falou, até aqui eu fui, agora, né, vocês vão por conta própria. Eu brinco que de Cinderela eu virei gata borralheira, porque do dia para a noite... Assim, eu fazia faculdade, na época eu tinha 18 anos, de desenho industrial no Mackenzie à tarde, a gente morava num apartamento na Alameda Santos, de 300 metros quadrados, quer dizer, era um padrão de vida e tudo ruiu. Eu tive que começar a trabalhar da noite pro dia. Uau. Porque ele não contou que ele estava passando por dificuldades. E ele usou o patrimônio da gente, ele saiu da empresa que ele estava com o irmão nunca pagou, ele comprou uma empresa em estado de falência para tentar reerguer, não conseguiu e afundou o patrimônio pessoal da família. Por incrível que pareça, assim, se eu falasse, você tem raiva do teu pai? Eu não tenho nenhuma raiva do meu pai, zero. Até porque eu acho que ele fez mais do que ele podia. Ele, logo depois, poucos anos depois, quando eu tinha 22 anos, ele já faleceu. E eu entendo hoje, e eu falo isso para os meus mentorados, que as melhores coisas da vida que me aconteceram, muitas vezes, se originaram nas piores partes da minha história. Então, o fato traumatizante mesmo, eu lembro a gente de repente tinha que se juntar, eu e meus 2 irmãos com a minha mãe, todo mundo trabalhando para pagar as contas, eu contando moedinha, sabe, para pegar a condução, enfim, todo o perrengue que a gente passou. Na época eu falei o seguinte, gente, eu não tenho como não dar certo na vida, eu não tenho plano B, o único plano que eu tenho na vida é, né, acelera e vai embora. Por isso que eu acho que uma parte, ou talvez grande parte do meu crescimento veio disso, que eu acho que era uma pessoa, no bom sentido, sem noção, que a gente estava falando um pouquinho, sabe? Do tipo, eu era muito boa aluna,
Eu consegui, por indicação de um amigo, networking já funcionando, meu primeiro emprego, que foi ministrar treinamento de vendas. E naquele momento, eu nem sabia o que era propósito na vida, Alberto, mas eu lembro que era um trabalho bastante desafiador para uma menina de 18 anos. Não tinha Waze. Eu saía dirigindo pelo Rio de Janeiro com o guia no colo. Mapograph, né? Ai, meu Deus, que mudava de Os página jovens e não você tinha que sabem o que é pular. isso, Não, né? tinha que pular 100 páginas para Nossa, continuar a rua. isso. Aí eu parava, Desespero. contava as ruas. Terceira rua direita, tinha que entrar. Mas eu saía dando meus treinamentos de vendas e o que me mantinha animada na época era pensar que cada pessoa que eu treinasse, eu treinava grupos, né, de vendedores. Cada pessoa que eu treinasse ia ganhar mais comissão e ia poder proporcionar para sua família alguma coisa melhor. Então, eu já buscava um sentido naquilo que eu fazia, porque se eu fosse me fixar no meu dia a dia, que era super puxado, e aí eu prestei vestibular de novo, entrei para uma federal, porque eu não tinha grana para pagar uma particular, né? E a federal era em Niterói, eu morava em Copacabana na época. Então, passava um perrengue danado e ainda fazia exercício de manhã, porque eu queria tudo, eu não queria, né? Só a metade. Meu dia começava, sei lá, acho que 5:30 da manhã, acabava meia-noite, 5 dias por semana e vamos embora. Mas eu tinha essa coisa que hoje eu entendo, que é essa fome, essa vontade de crescer junto com a necessidade. Sim, totalmente. Sabe? E eu tenho gratidão por isso. Por isso que eu falo que tem muita gente que culpa os pais por, né, por A ou por B. Para mim, o que os meus pais me ensinaram de bom serviu de espelho, assim, de espelho, de tudo, de bússola. E o que eles erraram serviu para eu aprender que não era para ser feito. Meu pai, com 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, que eu falei, papai, eu vou trabalhar, né, durante o dia, ele falou, vou te dar 2 conselhos. Primeiro, você tem que se esforçar o dobro, porque você é mulher. Então, você vai ter que se esforçar o dobro. E segundo, você vai ter que cuidar muito da tua reputação. Até hoje, eu durmo e acordo com esses 2 conselhos do meu pai. Até hoje eu me esforço um monte. Sou super dedicada, assim, sabe? Quero melhorar todos os dias, estudo todos os dias. E falo de reputação. E hoje o que eu falo com os meus mentorados é sobre esforço, persistência, sobre se superar, se reinventar, encontrar sua melhor parte e, ao mesmo tempo, cuidar da sua reputação, que é crescer na sua carreira sem deixar esqueletos pelo caminho. Que demais isso. Crescer construindo pontes, fazendo aliados, porque a tua história toda hora sai do armário. Se você tem um monte de esqueleto escondido das pessoas que você vai pisando pelo caminho, a vida dá voltas, como deu com meu pai e como eu aprendi desde cedo, né? Que, assim, você não tem o controle 100% da coisa. Tá aí o Covid que provou, que quem acreditava que tudo estava seguindo, que a gente não tem o controle. Então, eu aprendi desde muito cedo isso e colocar as sandálias da humildade, porque eu era uma garota zona sul do Rio de Janeiro, que estudava na Vieira Soto, sabe? E, de repente, ir para né? Nova Iguaçu, para Nilópolis, dar treinamento. E foi bom, foi muito bom. Então, assim eu comecei minha carreira. Dali eu fui trainee, para resumir um pouco mais para frente, eu fui trainee da C&A aos 24 anos, também por indicação de um amigo muito querido da UF, que estudava comigo na UF, que estava na C&A há 1 ano e meio, e falou assim, tua cara, vem para cá. Entrei no processo que tinha 4.500 pessoas na época e fui aprovada. E a C&A me abriu o mundo. A C&A, eu fazia talvez umas 6 viagens internacionais por ano, porque tinha viagem para a Europa e Estados Unidos, que era de pesquisa de moda, mas tinha viagem para a América Latina para comprar, do Sul, né, para comprar também coisas no Uruguai, tinha viagens para a Argentina. Então, viajei muito nesses 13 anos. Ali eu conheci também meu marido, nós fomos um relacionamento aprovado, que era proibido os executivos se relacionarem. Então, a gente... Um relacionamento aprovado é maravilhoso. Foi maravilhoso. Depois de um mês, tive que entrar na sala do meu diretor, como trainee, e falar, olha, estou namorando, né, o Zé Mário. E ele falou, bom, você sabe que é proibido? Eu falei, sei. Com 1 mês. Ele falou, então o seu caso vai ser levado para o conselho na reunião de novembro. A gente estava em setembro. E foi autorizado, graças a gente, autorizaram na época outros, abriram a porteira.
Não, foi super legal. Apareceram, todos os que estavam escondidos começaram a sumir. Que convenhamos, né, gente? A pessoa que você tá trabalhando passa mais tempo no trabalho do que na vida. Essa é uma regrinha meio complicada aí da vida, não é verdade? Não pode se relacionar afetivamente com as pessoas do seu trabalho. Você se relaciona com quem, então? Pois é, que a curadoria da C&A é muito boa. Tanto que até hoje tem vários casais que estão juntos, eu sou um deles. Que legal. E dali da C&A eu cheguei até gerente sênior, como executiva, enfim. E eu ia sempre super bem, sabe, Alberto? Só que em um determinado momento eu tive uma avaliação ruim de um diretor que me deixou muito decepcionada, muito chocada. E naquele momento eu falei, a minha carreira é minha. Eu estava como gerente sênior e tinha voltado como gerente de produto, porque o projeto que eu estava tinha acabado, eu tinha tomado um markdown temporário. Eu falei, quando é que eu vou crescer de novo? Não, você não vai crescer. A empresa não te vê como gerente sênior. Eu falei, ok. Tinha recebido o convite para a Avon como gerente sênior e fui para a Avon. O que eu não enxerguei na época, mas hoje eu enxergo claramente, e eu compartilho isso porque eu acredito que talvez alguma pessoa que esteja ouvindo aqui esteja nessa fase, que é a fase dos 30 e poucos anos. Eu dava muito resultado. Eu era, assim, muito boa mesmo no que eu fazia. Eu tinha uma capacidade intelectual muito boa também, modéstia à parte. Aprendia rápido, enfim. Era muito argumentativa e entregava muito resultado. E isso me dava... naquele momento eu me sentia como se fosse com costas largas para peitar e bater de frente. Só que capacitação técnica te leva até um certo nível da tua carreira. Sim. A partir dali não é só argumentação racional. Você tem que aprender a se relacionar, você tem que aprender a desenvolver tua inteligência emocional, você tem que aprender a vender tuas ideias, você tem que aprender a fazer teu marketing digital, marketing pessoal. Então, quando eu saí dali, que eu fui para a Avon, o diretor que me contratou na Avon falou, isso aqui é uma empresa de relacionamento. Aqui, se você não souber se relacionar, você não vai conseguir fazer nada. E eu estava acostumada a tomar todas as minhas decisões sozinha, que na C&A eu tinha uma autonomia muito grande, uma confiança muito grande da empresa. Eu cheguei na Avon e tinha que alinhar tudo com todo mundo. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Por isso que eu falo que a pior coisa é sempre a melhor coisa. Que legal isso. E eu me desenvolvi muito nessa parte, que eu também hoje ensino bastante, que é a capacidade de argumentação, de alinhamento, de redução de conflitos. E por uma ironia do destino, meu marido que estava na C&A foi chamado foi convidado para ir para o México, assumir uma posição. 4 anos depois eu volto para a C&A. E fui contratada junto com ele para ir para a C&A do México, para possibilitar a ida dele. Que legal. E virei diretora na C&A do México. Olha só. Isso a gente vê acontecer muito, né? Não te valoriza. Aí você sai, aí o pessoal fala, poxa, aquela pessoa era boa mesmo, né? Só assim, né? Parece relacionamento. Quando perde, dá valor. Coisa horrível. Quando perde, dá valor, Fernando. Já tô falando. Mas eu acho que eu voltei melhor. Você entende? Eu acho que também quando perde dá valor, mas será que a pessoa também... Dá um chacoalhão pra pessoa, dá um chacoalhão. Né? Foi bom eu ter levado. Foi o que eu falei. Essa chamada que eu levei, na época, realmente eu estava errada. Você entende o que eu quero dizer? Sim, completamente. E é muito legal você trazer esse ponto, porque a gente vê muito isso. Falar, não, porque tal emprego, tal carreira... é muito difícil aquele meio, porque as pessoas querem uma passar o pé na outra, quer não sei o quê. Mas é meio que esse jogo que você tá falando. Chega uma hora que todo mundo já tá meio que tecnicamente equiparado ali. E aí a diferença é isso. Todo mundo tá querendo um comer o outro, né? Ninho de cobra. Então vamos jogar esse jogo aqui, vamos entender pra você sair bem. Olha só que gênia. Tá vendo você aí reclamando das coisas? Aprende. Faça uma mentoria com a Liris aqui. Que legal. E esse papo que você tá... Tudo isso que você tá falando é muito legal mesmo, né? Como você vai lidar com o que a vida te entrega, né? Você pode ou se emburacar de vez, ou fazer do jeito que você tá falando. Fala, gente, essa mulher aqui, antes da gente começar, ela me deu uma aula de como falar.
Porque eu fui lá e falei assim, porque eu sou meio tonto, assim, não presta pra nada. Ela falou, olha, não faça assim, porque você tem que fazer assim, assim, assado. E aí ela falou, eu falei, nossa, é verdade, viu? Ela me deu uma mentoria aqui, de graça. Vão atrás, o Instagram dela tem muita coisa, tem muito conteúdo. Liz, que legal. Me fala uma coisa, a gente já tá num papo muito legal aqui, mas eu já vou jogar aqui uma outra pergunta. E o que faz uma mentora de executivos? Porque a gente acha que os executivos já são pessoas que estão voando, né? E aí é que entra Liz Gonçalves. Mentora, o nome de mentoria já significa que você tem a possibilidade de compartilhar a sua experiência. O coaching, ele faz as perguntas para a pessoa descobrir as próprias respostas. Uma mentora, ela compartilha a experiência e a pessoa decide se quer fazer ou não, mas ela ajuda a pessoa com a experiência dela. Eu me considero uma mentora, mas eu também tenho algumas formações de coach, uma mentora que também sabe fazer perguntas, que é uma habilidade cada vez mais importante. Através da minha mentoria, o que acontece na prática é que não é pelo fato, eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe, mas eu vou dizer, tá? Quando você está como coordenador, você olha para o seu gerente, você acha que seu gerente não tem problema nenhum. Aí, se você vira gerente, você olha para o teu diretor e você acha que o teu diretor pode tudo. Não pode. O diretor responde para o presidente ou para o vice-presidente. O vice-presidente responde para o presidente ou CEO. O CEO responde para os acionistas. Então, na prática, eu brinco que o executivo é um executivo, porque a gente executa coisas, entendeu? Ótimo. Só que as pessoas não têm essa visão. E quanto mais você sobe na prática, maior tem que ser a pressão que você é capaz de suportar. Porque pensa no seguinte, quando uma pessoa está como estagiário, quando entra num call center, você tem um processo pré-estabelecido, conhecido, e você é treinado para falar, if then, né? Se acontecer isso, você faz aquilo. Se acontecer isso aqui, faz aquilo. Você já tem tudo previsto. Na medida em que você sobe na tua carreira, e quando você vira executivo, é porque você já tem um cargo de confiança e você já começa a responder mais pela empresa, é diferente dos outros cargos. Você tem que ter a habilidade de tomar decisões com o maior número, ou melhor, com um número insuficiente de informações, com maior incerteza, só que você tem que ter, ao mesmo tempo, um maior índice de acerto. Em resumo, você tem que acertar com muito menos coisa segura ou com muito menos base de informação previsível. Você tem que saber navegar o imprevisível. Sim. Então, subir é isso. E ser capaz de tomar decisões difíceis o tempo inteiro, sem ter todos os dados. E muitas vezes decisões que não são populares. Por exemplo, você com um cargo de liderança, você tem que definir qual verba que você vai cortar, quem você vai demitir, é óbvio, você também define quem você vai contratar e onde você vai investir, maravilha. Só que tem um lado, assim, o lado duro. Sim. Porque você tem uma meta para entregar, você começa o ano com um budget e você conhece essa história, você vai ter que ir cuidando do seu budget, cuidando das pessoas. Então é só pepino o tempo inteiro e só decisão difícil e na maior parte das vezes não são populares. As pessoas que estão abaixo muitas vezes não entendem. Muitas vezes eu falo, é a salsicha do sanduíche, porque você tem a pressão de cima, você tem a pressão de baixo e você fica fazendo esse filtro e tentando segurar, manter a equipe engajada para conseguir entregar o que tem que ser entregue com os recursos cada vez mais limitados. Então, esse serzinho que fica no meio do sanduíche, ele sofre. Sim. Ele tem insegurança, ele não tem todas as respostas. Estatisticamente, dizem os que sabem que 70% das pessoas são promovidas a um cargo de gestão, que é um cargo mais de liderança, ou primeiro grau do executivo, não tem preparo nenhum. Normalmente são bons técnicos que, por serem bons executores, são alçados à posição de líder. Eu sou mentora de executivos porque eu falo que eu já lido mais com gerente sênior, diretor, né, vice-presidente, até dono de empresa. Atendo alguns gerentes, atendo também, mas são pessoas muito pressionadas e que, como eu falei, não tem nem o poder vai ficando cada vez mais solitário. Muitas vezes você não pode
E acontece isso com frequência. As pessoas têm medo de demonstrar vulnerabilidade por entender que isso é fraqueza. Sim. Então, falta alguém para conversar, para se abrir, para expor a fragilidade, para falar, eu não sei fazer isso. Cara, eu sou muito bom nisso aqui, mas isso aqui eu não sei. E ter uma pessoa que já passou por isso, dentro e fora do Brasil, uma pessoa que já comeu, né, alguns pãezinhos amassadinhos, né, pelo dito cujo. Alguns pãezinhos. nacionais e internacionais. Encurta o caminho. Eu mesma tenho 3 mentores. Eu tenho um mentor que tem 18 anos, que é um mentor de digital, né, para atuar no digital. Que legal. Tem um de 32 e tem, enfim, o Thiago Nigro e o Bruno Perini, que eu faço parte do Mastermind. Mas o mentor, ele encurta o aprendizado. A minha vida é muito curta, acho que a vida de todo mundo é muito curta, Alberto, pra gente errar tudo sozinho. É verdade. Entendeu? Então, e tentar esconder ainda os erros, né? Não dá. Então, o mentor é aquela pessoa que vai estar do seu lado, te aconselhando e que você pode confiar. E num ambiente de segurança, em que os próprios mentorados acabam se ajudando, porque eles acabam se conhecendo, formam um network muito bacana. Faz muita diferença. Que legal isso que você está falando, Liris, porque a gente sabe que quanto mais você vai subindo na carreira, e tem muitas carreiras diferentes que são muito violentas, né? São meios violentos, vou pôr assim, né? Que de muita pressão. E um erro, muitas vezes, mina a sua segurança, né? E o que a gente precisa é só ser abraçado, tá vendo, gente? É ter alguém que te entende. Porque é lógico, né? Não adianta eu sentar e começar a falar pra pessoa da minha situação e a pessoa não entender absolutamente nada, né? Você vai se sentir cada vez mais sozinho. Eu sou um alienígena. Que legal isso. E que bacana, né? A gente tá vendo aqui que você tem uma experiência muito vasta de várias situações que consegue estender essa mão pros executivos que estão se afogando sozinhos. Não, faz muita diferença você conversar, faz muita diferença. Tem muitas vezes que eu falo alguma coisa que a pessoa fala, nossa, pior é que eu sei disso. Eu falei, eu sei que você sabe, mas é bom ter alguém para te lembrar, entendeu? É bem por aí. É muito bom. Que legal. E aí, o que é o personal branding? A gente tem que cuidar, você estava falando aí que a gente tem que cuidar, esse é um dos conselhos do seu pai, né? Cuide da sua imagem. Não, como que é que ele falou? Da sua reputação. Cuide da sua reputação. Nossa, sabe que eu ouvi isso de um professor meu de teatro, um senhorzinho, Volney de Assis, que já faleceu faz muitos anos. Ele falou, você tem que cuidar da sua imagem. Cuida da sua imagem. No caso, né, por causa do teatro, da atuação. Mas cuide da sua reputação. Muito interessante, que eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Estou ouvindo agora pela primeira vez. Isso tem a ver com personal branding? Tem total a ver. A reputação, eu costumo fazer a seguinte analogia. Eu tenho uma tia muito querida e que me ensinou uma frase genial. Ela falava que o sogro dela já morreu, já faleceu, né? Até porque essa minha tia também já está com a idade mais avançada, embora ela seja super jovem. Ela está com 80 anos, mas parece que tem 60, enfim. Ela falou assim, meu sogro, quando vinha me visitar, nunca ficou mais do que 3 dias. Eles moravam em Porto Alegre, o sogro morava aqui em São Paulo. Aí eu falei, por quê? Não, eu insistia, às vezes fica mais 3 dias. Ele falava, não, visita é que nem peixe. Não pode ficar mais de 3 dias. E tem que entrar doce e sair doce. Sim. E eu uso isso também na minha fala, que assim, a sua marca pessoal, já explico o que é personal branding, é o sabor que você deixa na vida das pessoas. É um sabor doce ou é um sabor amargo? Quando você lembra de uma pessoa... Você lembra com uma doçura no teu coração ou você lembra com rancor, com amargura, com aquela coisa de... faz lembrar uma coisa ruim? E são detalhes que você vai marcando as pessoas, que você vai deixando a impressão a cada contato. Com isso, você vai construindo a sua reputação, você vai dando pistas. E o ser humano, ele tem mania de ser Sherlock Holmes. Quando você não tem as pistas completas, você faz a dedução. Ah, já entendi que ela é assim, a gente é bem assim. E isso é um problema muito grave hoje, porque eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai contratar qualquer pessoa hoje, qual é a primeira coisa que você faz? Eu imagino que hoje eu posso errar, viu? Porque eu erro as perguntas. Aí você vai olhar as redes sociais da pessoa. Vai dar uma olhada no Google, né? Vai lá, digita Google. Ver os processos, né? Ver se, deixa eu ver quem é esse serzinho. E o Google é o maior dedo duro da paróquia.
E ele, se você não fornece informação intencional, ele vai pegar, inclusive, de homônimo seu. Tem um monte de gente que, quando eu falo assim, dá uma olhadinha no seu nome, o que aparece? Meu Deus, apareceu um processo de uma pessoa que tem o mesmo nome que o meu. Eu falei, pois é, enquanto você não fornecer mais informações para o tio Google, informações intencionais, e começar a fazer a gestão da sua marca pessoal estrategicamente, inclusive no digital, ele vai buscar o que tem de informação. Agora, se você colocar a informação mais nova e relevante, essa informação do processo vai ficar lá e ninguém nem vai ver. Ah, na segunda página, que ninguém olha. Ou você vai poder explicar que esse daqui sou eu, esse daqui sou eu. Então, o personal branding é a gestão da sua marca pessoal. A sua marca pessoal, eu falo, é o sabor que você deixa na vida das pessoas. Marca é uma impressão. Que legal. Que impressão que você deixa. A sua reputação é o que falam de você. Só que fazer o seu branding, na verdade, é fazer com que as pessoas te vendam. Porque elas te recomendam. Não é só reputação, é o que elas falam. Recomendação é porque elas compraram a sua marca. E hoje você tem técnicas e ferramentas para fazer uma gestão mais consciente da tua marca. Não é falsidade, não é... Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com construir um personagem, não é isso. É ser mais cuidadoso, você acabou de falar com a tua imagem, né? Ser mais cuidadoso com a sua imagem, ter uma inteligência emocional mais desenvolvida, não falar o que der na telha, que eu chamo de sincericida, que é aquele que eu falo, que eu penso, e o outro que se dane. Não, amado, amada. A vida não é assim. Você tem que saber como colocar as suas ideias, até para que elas sejam mais aceitas. Você tem que aprender influência, para aprender persuasão. Então, posicionamento, como é que você quer ser percebido, e tudo comunica. A sua imagem, a roupa que você usa, não é uma questão de bonito ou feio, é que mensagem você quer comunicar. O Gandhi, que na época não entendia nada de branding, Mahatma Gandhi, ele era perfeito, impecável. Ele falava da independência da Índia, ele não usava as roupas feitas pelos ingleses, ele fazia a própria roupa num tear, usava uma túnica, né? Uma roupa branca, que simbolizava a paz, ele era pacifista, era extremamente simples. Então, toda a imagem dele... Coerente, né? Coerente. O óculos que passa o arquétipo da sabedoria, aquela pessoa que lê muito. Então, a imagem dele era absolutamente coerente com o que ele abria, quando ele abria a boca. E aí as pessoas falavam, essa pessoa é verdadeira, ela é autêntica. Então, ele, sem ter essa consciência, no bom sentido, estava trabalhando o personal branding dele de maneira impecável. Que legal. E quando a gente tem incoerência, a gente não se dá conta, a gente quer que as pessoas percebam a gente de uma maneira, você quer ser reconhecido, quer ser valorizado, quer ser alçado a um cargo mais alto, você não tem o comportamento, não tem a postura, não tem a inteligência emocional, não sabe se posicionar como uma pessoa daquele cargo. Então, você não vai ser vista como um potencial para aquilo. Entende? E não é muitas vezes, como eu falei, não é uma questão intelectual. É um conjunto de coisas. Você estava me contando, você é ator. Isso. Você sabe muito bem como construir um personagem leva tempo. Leva. Totalmente. Para você conseguir transmitir através de um personagem as emoções que intencionalmente o autor quer que você passe, você tem que se vestir como o personagem, você tem que se portar com o personagem, você tem que falar com o personagem, mudar o sotaque às vezes. Você tem que ter a postura corporal, às vezes você é obrigado a ficar assim, às vezes você é obrigado a ficar assim. Exatamente isso. Nós temos os nossos próprios personagens que são autênticos, que a gente tem que fazer com que eles representem na essência o que nós somos. Porque tem muita gente que está transmitindo a impressão errada. E por isso que as coisas não estão acontecendo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Entendo completamente. E depois você fala assim, está em dissonância. Isso é ótimo. Está em dissonância e acha que isso não é importante. Isso é importante. E é fazer o que você tem de bom jogar a seu favor, né? Por isso que você disse que não é falsidade. Porque não adianta também eu tentar olhar e falar, nossa, gente, adorei. A Liris, eu entrei no Instagram dela, eu adorei. O que eu vou fazer? Eu, Alberto, vou tingir meu cabelo de louro. Vou colocar roupas maravilhosas, vou usar...
joias da Vivara. Vai ter que usar colares Colar. grandes. Gente, e esse colar é chique que ele mexe. Nem comentei, você arrumou, ele mudou o jeito dele. Falei, nossa, é muito legal, adorei. Não é isso, né? Que em 2 segundos a pessoa percebe que eu tô mentindo. É isso, não pode, tem que ser a tua essência. Então, o que eu trabalho dentro da mentoria é justamente um alinhamento que eu falo entre o cérebro e o coração. Porque toda vez que você está numa situação de impasse, é porque o teu cérebro quer uma coisa e o teu coração quer outra. Racionalmente você quer uma coisa, emocionalmente você quer outra. Então, a primeira coisa que eu faço é promover esse alinhamento interno. Eu não falo de personal branding como a maior parte das pessoas do mercado fala, que está muito mais ligada a um produto em si, a venda de um produto. Ah, você vai usar uma cor tal, vai ter a frase tal, vai aparecer com um carro caro atrás. Não é disso. Não é isso. Primeiro, você se alinhar internamente, você se comprar no bom sentido, você entender os teus pontos fortes, entender os teus diferenciais, você se convencer daquilo que você é bom e entender que você não é para todo mundo. E que está tudo bem, e que você não tem determinadas características porque não é do teu perfil. Então, o que você pode fazer com o que você tem? O que você não tem, você pode correr atrás, ok, mas com o que você tem? Para quem você serve? Quem se interessaria por você? Onde você seria valorizado? Adianta, por exemplo, abrir uma churrascaria na Índia? Não! A vaca é sagrada. Entendeu? Então, tem gente que no bom sentido, né? Uma churrascaria quer ser contratado por um mercado vegano. Aí fala, não sou valorizada, porque está no lugar errado. Isso é ótimo. Está no lugar errado. Você tem que descobrir quem você é e quem poderia se interessar por você e como você manifesta isso internamente, externamente, da melhor maneira possível. Então, tudo vem desse autoconhecimento como base. Depois vem o marketing, que eu falo que o shampoozinho que está no supermercado, ele sabe quem ele é. Você vai ler lá, ele tem os ingredientes, ele sabe, com óleo de argan, ele destaca o diferencial, ele fala que é para cabelo, sei lá, cacheado, ele tem uma embalagem, se ele é chique, ele vai ser preto com dourado. Sim. O preço vai estar compatível, ele tem plano de ativação de marketing, ele está nas mídias sociais, o shampoozinho faz tudo, ele não vende à toa. E você compra o daquela marca e não o Brevels, porque algum dia ele soube fazer o marketing pessoal dele, te vender e construir o branding dele, que deixou as impressões em você. Você usou, testou, gostou, alguém te recomendou. A pessoa não faz nada disso, ela continua sendo a marca Brevels. Sim. Entende? E reclama depois que não vai... Que não consegue. Enquanto isso, tem um outro serzinho que trabalha junto com você, que muitas vezes não tem tantos ingredientes bons, mas essa pessoa pega e sabe promover o alinhamento, sabe se vender, sabe se comunicar, sabe mostrar o resultado que entrega, se relaciona bem, começa a fazer uma série de coisas e essa pessoa sobe muito mais que você. E você fica olhando e fala... Nossa, e a gente cansa de ouvir isso na vida, né? Ah, porque fulano não sabe metade do que eu faço, não sabe, nossa, porque eu sou muito mais do que... Mas tá lá. Nossa, tem gente que... Olha, pega essas dicas, gente. Eu tô aqui, ela tá falando, eu tô só pensando nas minhas redes sociais. Eu falei, nossa, gente. Nossa, nada a ver aquilo que eu... Aquele gatinho que eu... Tocando piano que eu coloquei. Não, rede social é um problema mesmo, porque às vezes é muito louco, né? Você vê aquela foto no LinkedIn, a pessoa tá com terno, gravado. Aí vai pro Google, deixa eu ver quem é, né? Deixa eu ver quem é o Alberto. Aí aparece, né? Bêbado, caído. Exatamente. Abraçado com a lixeira na rua. Aí tem aquela pose, né? Aquela pose toda assim. Então... Controle emocional. Põe no Facebook o cara... Porque é minha ex! Eu vou pôr a foto. Exatamente. Então é incoerente. Aí você fala... Muito bom isso. E os RHs das empresas não são tontos. Foi o que você falou, pesquisa nas redes. Ninguém que vai te contratar, seja pessoa física ou pessoa jurídica, vai deixar de investigar você. Porque hoje está tudo disponível. E a gente faz isso nos outros e não se toca que os outros fazem isso com a gente. É isso, né? Caramba, gente, vocês estão vendo. E aí tá, a gente tá falando muito de rede social. E aí tem essa dúvida que hoje em dia tá todo mundo meio perdido, todo mundo. Eu falo por mim, eu tô 35 anos de idade e a gente vendo essas mudanças. Quando eu nasci não tinha celular, não tinha nada, não tinha nem videogame, agora tem tudo.
E hoje a pessoa precisa ser influencer pra se destacar, porque tem isso agora também, né? E aí eu já ouvi 1 milhão de pessoas, porque não adianta mais ser advogado, você tem que ser advogado e influencer digital. Não adianta mais você ser cozinheiro, você tem que ser cozinheiro e influencer. Isso passa pelo branding que você está falando? Sim, primeiro eu queria falar um pouquinho da palavra influencer. Ótimo. Porque existe um preconceito muito grande. Primeiro veio aquela história do blogueiro e blogueira, porque você tinha o blog, então virou blogueirinho, blogueirinha. E depois virou o influencer, né? Quando as redes sociais começaram a bombar mais. Na prática, o blogueiro ou a influencer, eles revolucionaram o marketing como um todo. Por quê? Pensa, por exemplo, numa Pantene que contratava, acho que não contrata Gisele Bündchen, enfim, que é um modelo de um cabelo maravilhoso, ideal, só que é mais distante. Quantas Gisele Bündchens nascem no mundo, ou quantas têm aquele cabelo? E quando você fala de uma influencer, primeiro o mercado começou a valorizar os mega blasters. Hoje em dia as empresas estão contratando o que eles chamam de nano-influencers, que são até mais ou menos uns 100 mil seguidores. Ou os micro-influencers, acho que de 100 mil a 500 mil. Eu não estou bem lembrada de... Cada empresa classifica de um jeito, né? Na Estée Lauder a gente classificava mais ou menos assim. Porque essas pessoas, elas são mais próximas do consumidor. E por serem mais próximas, o influencer, na verdade, é uma pessoa que exerce influência. Então, eu tenho uma notícia para dar. Todos nós somos influentes. Porque, muito provavelmente, inclusive, as pessoas que normalmente até crescem na carreira dentro da empresa, ou começam já desde estagiário foi efetivado, às vezes está numa família onde muita gente nem fez faculdade. Essa pessoa já está exercendo uma influência. Uhum. Então, troca a palavra influencer por saber ser influente. E você, na prática, para crescer na vida, tem que saber ser influente. Historicamente, inclusive, né? Historicamente, inclusive, qualquer pessoa que você admira foi influente. Então, a tua escolha ser uma influência para o bem, né? Um influente de luz, né? Isso é ótimo. Não, influência que melhore a vida das pessoas que estão ali acompanhando. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu abri o TikTok há um mês, hoje vai fazer 5 semanas. Eu estou com 75 mil seguidores no TikTok. Que legal. E só falando coisas que têm a intenção de influenciar positivamente as pessoas no seu dia a dia, no trabalho, na sua carreira, para ser uma influência positiva. Então, ao invés de você relutar, eu vou ser advogado eu não quero ser influencer. Se você não souber influenciar, você não vai conseguir nem cliente. Eu sou um engenheiro. Você também vai ter que, até para fechar negócio com teus clientes, aprender a influenciar a decisão deles. E o digital permite que hoje, como o Andy Warhol previu, né, na década de 60, não são nem só os seus 15 minutos de luxo, né? Como é que ele falava? De fama. Não são nem seus 15 minutos. Hoje você tem a possibilidade de, por conta própria, construir o seu próprio branding, a sua própria marca pessoal, utilizando as redes sociais, que são gratuitas, o que você tem que pagar é com o teu trabalho, com a tua produção de conteúdo. E com isso, os números do LinkedIn, os números do Instagram, mais ou menos eles convergem, que cerca de 5% das pessoas realmente produzem conteúdo ali dentro. Você tem quase 95% que só consome. Tem uma parte que posta de vez em quando, tem uma parte que recompartilha só, né, que eu só pego o negócio e passa adiante, e passa adiante. Mas a concorrência é muito pequena. Para pensar nisso. É verdade. Pessoas que decidem intencionalmente se expor para trabalhar a sua marca pessoal, para comunicar os seus atributos de forma intencional e estratégica e se diferenciar. Enquanto isso, você tem 95%, e desses 95% eu posso garantir que 70% estão ali só reclamando. Vamos falar assim, reclamando da vida, reclamando... e reclamando da vida, reclamando que está infeliz na carreira, mas não assume, não pilota o que eu falo, a sua vida, não pilota a sua marca. Porque no dia que eu tomei a decisão primeira de sair da C&A, eu pilotei minha marca. Uhum. Quando eu decidi voltar, eu pilotei de novo. Depois que a gente decidiu sair da C&A do México, né, voltar para o Brasil, eu escolhi
ir para a Vivara. Eu não entendia nada de joia, mas eu falei, joia eu não conheço. Quando eu saí da Vivara, eu fui para o Carrefour. Eu falei, hipermercado eu não conheço. Meu marido falou, da joia, né, pro filé mignon. Eu falei, mas é ótimo, porque eu estou conhecendo diferentes mercados. Mercado de luxo, mercado, né, mais de entrada. E eu fui pilotando cada mudança. Então, saber pilotar a sua vida, a sua carreira e saber pilotar a sua marca, hoje inclui saber se expor no digital. E sim, parar de ter o preconceito de que influencer é aquele que fica se exibindo e entender que ser um verdadeiro influencer é ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas através dos seus próprios conhecimentos. É contribuir de forma genuína. E com isso, você vai se destacar, porque a maior parte das pessoas não está nem disposta a fazer isso ou, enfim, nem sabe que tem que fazer. Que demais. Então, o meu trabalho é conscientizar as pessoas quanto a isso. Isso é muito legal, né? Gente, só esse papo, porque eu já tô mudando um monte de ideia. As minhas redes sociais, eu vou assumir o meu erro aqui. Isso põe pra você, Brasil! Um beijo, Brasil! Eu abandonei minhas redes sociais porque eu tava meio que nessa, sabe? Comecei lá no meu Instagram. Primeiro era Twitter, eu entrei no Twitter. Aí eu postava as coisas, a pessoa ria, aí tive um monte de seguidor. E aí cansei da rede social. Tem esse movimento. Eu passei por isso, não sei se alguém passa por isso. Cansei, abandonei o Twitter, saí do Twitter, nem foi mais. Aí meu Instagram. Cheguei a ter, 20 mil seguidores no Instagram. E eu cansei, porque é isso, exigia muito. E aí começou a exigir muito mais. E eu tinha que postar muito, muito, muito. E eu falei, cara, eu cansei. E aí eu abandonei. E aí os números vão caindo, né? Hoje, tenho 10 mil, 11 mil pessoas, que é um número legal, mas eu vejo que o engajamento cai muito, né? E aí você posta uma coisa, chega pra, 500 pessoas, não chega pra ninguém. E aí você vai vendo. E aí também dá um pouco desse negócio. E aí eu vejo muitos amigos, né, abandonando redes sociais também, né? Mas é muito legal isso que você tá falando, porque é um outro olhar mesmo, né? Não é uma coisa que tá lá pra te consumir a vida. Não, é uma ferramenta que se você souber usar, vai te levar pra outro lugar, né? Um lugar onde pouquíssimas pessoas estão indo. Vai te e ainda não tá saturado? Não, mas nunca, tá muito longe. Tá super... Tem um oceano azul. Você pega, por exemplo, o LinkedIn. Você já pesquisou quantos... Você tá no LinkedIn? Tô. Quantos palhaços tem no LinkedIn? Acho que só tem 540, se eu não me engano. Ah, é? Acho que é um número pequeno no Brasil. Então, a concorrência é pequena. Se você souber se expor estrategicamente ali, você vai bombar. Você entendeu? Desliga aí, deixa ela me contar os negócios. Mas eu tô falando. Eu tô achando ótimo, eu tô falando a verdade. Muito bom isso, tá vendo, gente? Eu tô falando a verdade. Eu vejo muita gente no LinkedIn só se autopromovendo, porque tem uma diferença. Marketing pessoal, você ficar se vendendo. O que é ferramenta de marketing? Né? O que é quando a gente pensa? Marketing tem os P's, né? A promoção, o preço, a propaganda. Então, você vai fazer oferta, né? Leve 3, pague 2, 50% de desconto. Né? Tudo isso é marketing. O branding é uma coisa de longo prazo. Como eu falei, são as impressões que você vai deixando estrategicamente, a pessoa vai fazendo quebra-cabeças e vai montando. Então, quando você usa, por exemplo, o LinkedIn de forma estratégica, você vai marcando as pessoas e elas vão entendendo, nossa, mas Alberto é diferente. Olha o que ele pensa, olha o que ele sente, olha o que ele faz, olha o que ele entrega. As pessoas vão entendendo. Na hora que forem pensar, olha, eu tenho que contratar alguém para o evento. Mas eu não quero contratar uma pessoa que fale coisas engraçadas, mas que não sejam exatamente aleatórias. Sentido, não. Eu gosto do tipo de humor que ele faz. O tipo de humor dele, você tem que definir, você tem que saber se posicionar com que tipo de piada você faz, porque tem vários tipos de piada. E a gente sabe que, no bom sentido, a vulgaridade tem uma linha tênue com o humor. Quanto mais você se aproxima da vulgaridade, mais divertido fica. Mas é mais arriscado você passar essa linha. Então, é muito mais desafiador fazer um humor inteligente, fazer as pessoas rirem sem ser vulgar, sem fazer aquele humor mais escrachado. Sim. Então, se você tem uma capacidade de fazer isso, e se você consegue comunicar isso melhor, você vai se destacar. Por que o Jô Soares virou o Jô Soares? Porque tinham apresentadores? Tinham. Só que o Jô Soares ele era um apresentador
que tinha um viés de humorista extremamente inteligente, com um humor mais sutil, que ele fazia rir só com as caras dele. Então, ele não era qualquer apresentador. Você já ia pro programa dele sabendo que ele ia ter umas sacadas inteligentes. Que muda tudo. Que muda tudo. Então, ele tinha o branding dele muito bem estabelecido. Até quando ele fazia um humor mais popular, e ele resolveu passar para o talk show justamente porque ele era uma pessoa extremamente culta, inteligente. E ele falou, não, eu quero usar o humor, que isso a gente trabalha também na mentoria. Meu ponto forte é o humor. Esse é o meu ingrediente principal. Eu sei fazer as pessoas darem risada. Só que eu quero utilizar esse ingrediente de outra forma. Você fez isso. Você fez transição de carreira. Você mesmo me confessou aqui em off, gente. Ele me contou que ele fazia todo mundo rir aqui na empresa, que ele já trabalhou aqui, que ele fazia todo mundo rir. Então, o que você fez foi pegar o teu ingrediente e montar uma outra receita. Ao invés de você usar o teu ingrediente como um executivo, você usou o teu ingrediente como ator. Mas o ingrediente é o mesmo. Então, agora o seu desafio, no bom sentido, não é mudar a sua essência, continuar com teus mesmos ingredientes, mas aprender a levar isso para uma rede social de forma estratégica, manter a tua essência lá, e isso vai atrair, vai te diferenciar e vai atrair muito mais oportunidade de trabalho, de reconhecimento, você vai poder impactar mais pessoas, porque isso é que é legal. Sim. Porque o sucesso, para mim, não é só a medida do dinheiro. É legal ganhar mais dinheiro? Óbvio que é, porque eu adoro meritocracia. Sou super a favor de meritocracia. Mas o mais legal do sucesso, o mais legal de você usar a tua voz, é você poder impactar mais a vida das pessoas. Quantas pessoas precisam ter o teu alívio cômico que você fazia aqui dentro da empresa, que hoje você está levando para mais gente? E passa muito por se conhecer, né? Passa 100% por se conhecer. Isso é muito legal. Entender, inclusive, o que você quer para a vida. Para você poder guiar. Uma analogia, quando você entra num avião, você sabe que é São Paulo, Nova York, São Paulo, Paris. Só que as pessoas não sabem qual o voo que elas estão fazendo na vida, qual o destino que elas querem. É isso. Não sabem. Então, se você não sabe o que você quer para a tua vida, para a tua carreira... Qualquer coisa serve. Qualquer coisa é o que vai dar, né? Agora, se você sabe, eu quero este destino e eu tenho esses recursos. Eu posso ativar minha rede social, eu posso alinhar minha imagem, eu posso estrategicamente definir meu posicionamento. O teu voo vai ser mais curto e mais agradável. Senão, você vai pegar, né, um avião teco-teco, sem saber nem... Você não tem nem instrumento para voar. Teu voo vai ser desastroso e talvez você nem chegue. E hoje em dia, com o home office, né? Você até comentou lá no comecinho, pô, veio o Covid e a gente viu que a gente não controla nada. Hoje em dia, o que todo mundo sonhava, eu queria 1 dia de home office pela semana, 2 dias. Hoje em dia a galera tá quase o tempo todo de home office. Como que é administrar essa mistura da vida profissional com a vida pessoal? Ó, essa é a minha visão muito particular. Que é o que a gente quer ouvir, porque a gente tá durante sem agora. Dúvida, sem dúvida. Eu acho que a resposta está muito próxima do que eu acabei de falar. Primeiro, você tem que saber o que você quer para sua vida. Sem dúvida nenhuma, durante a pandemia, ficou tudo junto e misturado, principalmente no início, porque não tinha estrutura. Então, as mães que tinham filhos na escola, de repente os filhos estão em casa, muitas vezes o ambiente não era nem preparado para isso, tinha que trabalhar, sei lá, na sala, na mesa de jantar, porque não tinha um quarto para fazer o home office, criança berrando. Mas, afortunadamente, naquele momento, todo mundo entendeu que aquilo era uma situação de exceção, e alguns até viralizaram alguns vídeos de CEO com o filho no colo, fazendo reunião, porque todo mundo é humano, humanizou a imagem. Então, durante esse período, acho que tudo foi muito permitido, tudo foi muito tolerado, tudo foi muito bem compreendido, como tinha que ser na prática, porque estávamos todos muito sensíveis e tentando dar conta do jeito que dava. Hoje em dia nós já voltamos, inclusive cada vez mais voltando para o presencial. Parece que até o Meta também acho que já vai suspender o trabalho em casa, acho que está todo mundo já querendo voltar a ter o presencial. Algumas empresas ainda continuam híbridas e eu ainda acredito
que dependendo da atividade que você trabalha, se está numa atividade que você interage menos, principalmente em TI, acho que ainda vai continuar mais com home office, acho que é bom para todo mundo. E como é que você organiza o teu dia? Depende da tua prioridade. Se você, por exemplo, tem que administrar a tua família, você vai ter uma flexibilidade maior, e tem muita gente que, inclusive, até abre mão de trabalhar num lugar ganhando mais, se é presencial, para poder continuar onde está, ou vai para outro emprego, para poder ter essa vida mais híbrida e administrar a vida pessoal. Então, depende da tua ambição no momento, depende das tuas prioridades de vida, das condições que você tem. Porque às vezes você até pode ter ambição, pode até ter uma prioridade, mas no momento é o que temos, sabe? Do tipo, é o que a gente vai se virar. Então, define o teu destino. Definir o teu destino, tem que procurar manter a disciplina. Eu acho que esse é o principal ponto. Respeita aquilo que você combinou com você mesmo e combinou com a pessoa que te contratou. E, como é que eu faço para cuidar da minha marca pessoal? Eu acho bastante complicado quando você faz uma reunião e, por exemplo, está todo mundo com câmera fechada. Por quê? A linguagem corporal é muito mais importante do que a verbal. A verbal é 7%, você sabe disso? Totalmente. 38% vem do tom de voz, que ainda, bem ou mal, pega na câmera, né? Você ainda escuta o som do tom de voz. Mas 55% vem da body language, vem da comunicação corporal. Mas mesmo no vídeo eu só fico daqui para cima. Mas você tem as caras, as bocas, então isso faz diferença. São sutilezas que acontecem. Então, se você está trabalhando em casa e tem uma reunião naquele momento, se arrume para a reunião, no bom sentido, esteja vestido ou vestida adequadamente, para poder abrir a câmera, preste atenção no que está sendo dito. Não adianta também ficar na câmera e com a cabeça baixa, porque todo mundo vê o que está acontecendo, ninguém é bobo, ninguém é trouxa, né? Então, esteja presente, porque então, se eu pudesse resumir em tudo, é presença. Presença no acordo que você estabeleceu com o seu empregador e com a tua rotina e com a tua família, presente no momento em que tiver uma reunião para você abrir a câmera e estar bem apresentado, porque isso é fundamental. Se você tiver essa postura, e tem muita gente que não tem, de novo, são detalhes tão bobos, tem tanta gente que não faz, que quem fizer certo, eu vou dizer que a concorrência é pequena. Que legal isso. Não sei, como é que soa para você isso para mim é só... Eu faço muita reunião online, né? E eu sempre ligo minha câmera, porque eu gosto. E aí, como você falou, comunicação é verbal, é o tom, né? E corporal. Só que não é só quando você tá falando. Quando você tá ouvindo, você também tá comunicando. E aí, então, muitas vezes eu abro a câmera e aí eu tô falando olhando pra uma tela preta. E eu não sei as reações das pessoas. É muito triste. E é horrível isso. Eu falo, eu sou um maluco. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu vou falando e vou dando risada, né? Do jeito que eu tô falando com você aqui, é do jeito que eu falo. E eu vou dando risada e vou falando. E às vezes com silêncio eu falo, o que tá acontecendo? Você se sente, no fundo, um pouco desrespeitado, não? É. Mas aí eu entro nas reuniões, as pessoas não abrem a câmera, eu falo, não... Acordou agora, né? Não penteou o cabelo. Eu já falo, né? Mas passa uma imagem ruim. Agora, tem empresas que falam assim, vamos fechar a câmera porque, sei lá, por causa do sinal, aí tudo bem, é o combinado. Legal. Mas agora vamos abrir, todo mundo tem que abrir. Concordo. Senão, e quantas vezes também tá todo mundo de câmera fechada e fala, agora vamos abrir. Aí a maior parte abre e tem aquele que cri-cri, que a pessoa não tava ali. Nem tava, né? Isso é... Gente. Deixou a câmera fechada e o microfone fechado, aí na hora que manda abrir a câmera, cri-cri. Não dá, gente. Não dá. E as câmeras hoje em dia já tem um negócio de embaçar o fundo, tá tudo certo, né? Tira o foco, né? Não precisa, não tem desculpa. Acho que quem quer fazer direito, quem quer, consegue. E é o mundo que a gente tá, né? Acabou. Você não vai... Isso é legal falar, não gosto do influencer, não gosto da rede social, me enche o saco a câmera. Cara, é o mundo que você vive. Seria a mesma coisa que no passado, imagina... veio o telefone. Não gosto do telefone. Imagina, eu falo também na minha mentoria, imagina o datilógrafo. Aliás, eu descobri outro dia que tem 26 mil datilógrafos no serviço público que a gente paga, né, até hoje. Tem? Tem, porque eles eram concursados e ainda não se aposentaram, ou estão aposentados e a gente continua pagando, né? Porque tinha concurso. Imagina o datilógrafo que alguém falou assim, nossa, que legal, um personal computer, olha, tem um negócio chamado Word.
bobeira esse negócio. Vou continuar aqui sendo datilógrafo, né? Vou continuar com a minha escola de datilógrafo. Não. Entendeu? Você tem que se atualizar, não adianta. Não adianta. Agora tem o famoso chat GPT. Isso eu quero perguntar pra você. É isso que eu tô falando. O papo tá tão bom, tão gostoso. Tem tanta coisa pra perguntar pra essa mulher, gente. O chat GPT. Vou fazer essa pergunta aqui. Como é que eu... Ó, isso é verdade. Líris do céu. Tá todo mundo um pouco apavorado, né? Ninguém fala. Todo mundo sorri e fala, não, muito legal, inteligência artificial. Mas a gente sempre ouviu que a tecnologia vem pra quê? Não, pra tirar o trabalho braçal. Ela surgiu para tirar o trabalho braçal, né? Aquela para você poder estar liberado. Só que agora o chat GPT tá substituindo o trabalho criativo. Como é que a gente vai competir com a inteligência artificial? É isso? Agora é uma nova realidade que acabou? E como que a gente se adapta a isso? Na prática, só vai no bom sentido piorar, que para mim é melhorar. O Google já avisou também que está lançando, se movimentou rápido para lançar. Vai ser muito maior. O site GPT já está fazendo a versão 4.0, porque essa aqui acho que está atualizada até o final de 2021. Enfim. Só vai avançar mais. E está surgindo uma nova profissão que são os perguntadores. Acho que chamam-se prompters. Porque uma coisa é você chegar para o chat GPT e fazer uma pergunta básica. Outra coisa é você não vai explorar o potencial dele. É que nem você entrar você entra num carro que é uma Ferrari e você só sabe mudar a marcha, você entendeu? Você não entende. Só liga o rádio. Você não está usando toda a potência. Você tem que saber fazer a pergunta certa, com a especificidade certa, para conseguir ter uma resposta de mais alto nível, senão a resposta é muito genérica. Sim. Então, na prática, a própria inteligência artificial vai obrigar a inteligência humana a evoluir para fazer melhores perguntas. Olha que louco isso. Ela vai ajudar a gente a também saber formular perguntas. Ter a habilidade de formular perguntas sempre foi muito importante na carreira. Inclusive, como líder, você não sabe a resposta, mas você tem que saber formular as perguntas para as pessoas certas encontrarem as respostas. Então, muitas profissões vão desaparecer? Sim, provavelmente aquelas, como eu falei, que são mais repetidas ou como coisas mais rotineiras, processuais, talvez um tipo de advogado que faça só a petição. Sim. Não precisa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ele falou com o advogado, eu quero fazer uma petição para entrar no meu condomínio, mas não vou mover processo, mas só para fazer uma petição para formalizar que estão fazendo muito barulho aqui no salão de festa. Aí, acho que, o advogado falou, te cobro R$1.000. Ele pegou, entrou, ele é um professor, um professor do INSPER e uma pessoa muito capacitada, já empresário, enfim. Aí ele pegou e falou, deixa eu fazer um teste. Aí pegou uma petição para isso aqui, entrou no site GPT. Aí fez a petição. Aí ele pegou e falou, Aí ele deu mais detalhes. É uma petição para esse tipo de situação, o que aconteceu com isso aqui. Começou a munir de informação. E depois deu as provas, deu as evidências. Ele saiu com a petição completa. Prontinho. Ele falou, economizei R$1.000. Não é para entrar com uma ação, que precisaria de um advogado. Era só para entrar com uma... só para falar com o condomínio. Então, o que eu acredito é que isso vai obrigar a humanidade também a se desenvolver. Eu não vejo com maus olhos. Se você fala, por exemplo, de redes digitais, teve um vídeo que eu fiz e falaram, esse texto é do site GPT. Eu falei, não, é da minha vida, minha experiência, não teve de site GPT. Você pode ir lá e falar assim, me faz um texto sobre brand. E ele vai te dar um texto legal, só que não é a tua voz, não é a tua experiência. Nada substitui a tua experiência pessoal. Mesmo um advogado no bom sentido, que o site GPT fez, a petição, que serviu naquele momento, mas um advogado experiente é falar, olha, inverte a ordem disso aqui, coloque isso aqui, tire isso aqui. Então, a diferença vai ser justamente a capacidade humana. Então, a gente está sendo forçado a subir mais ainda o nosso nível. E sim, as atividades mais rotineiras, até mesmo quando entrou a Revolução Industrial, né, quando a gente teve a introdução das primeiras máquinas, aquilo que era mais mecânico, e depois a gente teve outras, mais recentemente com a robótica, tudo que era muito básico vai sendo substituído. Só que isso não significa necessariamente um desemprego em massa, significa que o ser humano tem que continuar evoluindo para fazer outro tipo de atividade. E
se a gente for pegar dos últimos 20 anos para cá, quando a internet explodiu no nosso dia a dia com as redes sociais, surgiram inúmeras profissões novas, inúmeros cursos universitários novos. Marketing digital não existia. Não existia uma pessoa que fizesse gestão de tráfego, né? Só se fosse de droga, né? Mas não tinha. É verdade. Concorda? Teve que fazer um... Tem uma pessoa para o marketing digital, o influencer, o blogueiro. Então, algumas portas se fecham, mas inúmeras outras vão se abrir. O desafio de qualquer profissional é se manter atualizado, porque aquela época em que a pessoa entrava, se formava uma vez na vida, tinha um diploma. Sim. E com aquele diploma ele fazia... Estudava, trabalhava, aposentava. Aposentava. Não dá. Entendeu? Até porque a gente vai viver até 100 anos e a gente vai precisar de renda para isso. Não dá para contar com o sistema de aposentadoria, porque em qualquer país do mundo ele vai explodir, né? Então você vai ter que continuar sendo produtivo. E se você quiser se manter relevante, você vai ter que aprender a tirar proveito, no bom sentido, de todas as modernizações que forem acontecendo, como, por exemplo, como eu falei, rede social, tirar proveito disso a teu favor, como o site GPT, e o concorrente que é o Google e os outros. Você tem que aprender a usar aquilo. Se o homem não tivesse tido essa habilidade, a gente ainda está puxando carroça. Você entendeu? Totalmente. É isso. E eu acho muito legal, porque a gente... Né, por mais que a gente estuda e gosta de tecnologia, todo mundo fica meio... Putz, vou ter que... Vai vir um negócio que vai substituir meu emprego. Talvez vai, né? De alguns, com certeza, mas cabe a essa pessoa pegar os seus talentos e entender de que forma que eu posso me reinventar ou como é que eu posso dentro da minha própria carreira. Se eu sou um advogado que só faz petição, que tipo de outro problema eu posso resolver? Sim. E como você bem colocou com a sua experiência, né? Esse exemplo que sua mulher deu da vida dela, que ela tava tranquila, de repente tomou uma rasteirona. Falei, e agora? E pode ser. A gente não sabe, independente do chat GPT, ou de qualquer chat, ou de inteligência artificial, querido, pode ser que amanhã você chegue na sua empresa e seu chefe fale, viu? Não gostei da cor da sua blusa. Demitido. E aí, né? É por isso que você tem que cuidar da tua marca, porque assim, todas as empresas vão sair um dia da sua vida. A única coisa que não sai do dia que você nasce até o dia que você morre, salvo raríssimas exceções, é teu nome. É verdade. Sabe? O nome que um dia você veio ao mundo e teus pais colocaram ali. Então, é dele que você tem que cuidar em primeiro lugar. Porque, inclusive, de uma empresa para outra, as pessoas contratam você. Quantas pessoas são retiradas de uma empresa para outra, vêm e voltam, você voltou para cá pelo teu nome. É isso que é cuidar da reputação, como dizia meu pai, sabe? Deixar aí que eu falo que é deixar um sabor doce, deixar as portas abertas e cada vez abrir mais portas, porque eu acho que é isso, né? Cada vez ampliar mais tua voz, ter mais influência, abrir mais portas e ser mais desejado, ter mais opção e poder impactar mais pessoas. E para mim, isso que é muito bacana, é deixar o teu legado. Sim. E nunca se acomodar, né? Não, assim, água parada, tudo na vida que para apodrece, né? Até a água parada apodrece. Uma vez eu falei isso num curso de PNL, no Master Practitioner que a gente fez, tinha uma enfermeira que eu falei, até tudo parado morre, né? Até a água parada apodrece. Ela virou para mim e falou assim, ela é enfermeira. Pois é, na minha profissão, tudo que é imóvel, tudo que está imóvel, morreu. Porque, entendeu? Porque ela é enfermeira. É verdade, é enfermeira. É enfermeira, se ficou imóvel... Morreu, né? O sinal estava assim. É exatamente isso. A vida é movimento. A vida é movimento. A vida é movimento. Você quer ficar paradinha? Ah, não, quero me aposentar e ficar sossegado. Não vai dar. Vai parar de movimentar a vida. Vai ficar uma pessoa desinteressante. Pensa o seguinte, por que a criança tem felicidade? Porque ela tem muito futuro e pouco passado. Aí você vai ficando mais velho, você vai ficando com um monte de passado e cada vez menos futuro. Se você não olhar para o futuro, ainda com curiosidade, com alegria, com vontade de aprender, você vai ficar uma pessoa amarga, horrorosa, rancorosa. Que ninguém te quer. Que ninguém te quer, desatualizada, ou que fica aquela pessoa que só fica falando do passado. Ah, porque eu me lembro. Meu excesso de passado é depressão. É isso. Motivação é perspectiva de futuro.
Que coisa boa. E isso, gente, que papo legal. E a gente entrou nesse lado digital que não dá pra fugir, né? E é importantíssimo, mas já tem que deixar um convite novo pra ela voltar pra gente falar de mais coisas. Ah, eu vou adorar. Por favor. Eu vou só mandar, olha, quem sabe fazer ao vivo, eu vou avisar isso aqui, que eu tinha uma reunião, oh meu Deus, que eu vou atrasar um pouquinho. Tá vendo, gente? Aqui é a vida real. Aqui é a vida real. Esse que é o negócio. Aqui é ao vivo, entendeu? Não tem essa de, eu vou editar, vou cortar. Não, o papo aqui é reto, sabe? Eu sei que você estava olhando aí, de repente em algum momento você trocou de página aí, que eu vi que você trocou lá, deu Alt Tab, foi olhar o Google, o UOL, foi ver como é que tava seu nome, né? Eu sei que você foi olhar como é que tava seu nome, ficou apavorado, falou, o que eu coloco? Fernando, se jogar seu nome lá, vai aparecer o quê? Quantos processos você tem? Preocupou, né? Eu já fiquei olhando aqui, cara. Na hora que a gente terminar, eu vou abrir o Google e falar, nossa, o que eu tenho que colocar aqui no Google? Eu tenho um call que eu tô falando que eu vou atrasar em 10 minutos. Aí a gente consegue concluir aqui. A gente conclui. Imagina, que papo legal. Mas assim, vou te fazer uma última pergunta antes de pedir para você deixar sua mensagem final e seus contatos para quem quiser ter uma mentoria com você. Tem algum momento mais comum na carreira que você vê assim, nossa, aqui é onde as pessoas mais precisam de mentoria, onde as pessoas mais buscam, que talvez seja um momento onde muitas pessoas estão passando também? Tem, eu acho que eu falo que é o momento que a gente está recalculando a rota. Ele acontece algumas vezes, eu acho que ele acontece em 2 momentos principalmente. Primeiro, quando a pessoa está com uns 30 e poucos anos e quer chegar a um cargo de diretoria, que eu sou muito procurada por essas pessoas que já são sêniores e querem virar diretores. E tem também os que já estão num cargo de diretoria e pensam que é por volta antes dos 40 e por volta dos 50. Acho que são 2 momentos muito significativos. Dos 40 é para falar assim, eu quero chegar no topo onde eu acho que eu posso chegar. E o dos 50 é o recálculo da rota de falar, eu já fiz, já vi, já venci, já cheguei, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Até agora eu vim que nem uma máquina locomotiva, e o que eu quero daqui para frente? Esses são 2 momentos com características diferentes. Quando você é mais jovem, você tem que desenvolver a tua inteligência mais emocional, aprender a influência, relacionamento. E quem já está próximo dos 50, se amadureceu, né, ao invés de só envelhecer, que tem essa diferença. Isso é ótimo. Neste caso, olhar ainda um pouco mais profundamente para a questão do propósito, do legado. E nos 2 casos passa pelo autoconhecimento, nos 2 casos passa por recalcular a sua rota, nos 2 casos passa por revisar o posicionamento, nos 2 casos passa por saber comunicar como você quer ser visto dali por diante, mas as motivações são um pouco diferentes, porque a pessoa aos 50, ela já está um pouco mais plena, entende? Já quando está nos 30 e poucos, ainda está assim, com um nível até de agressividade, vamos dizer assim, com uma energia maior. Então, as dores são um pouco diferentes, a solução é um pouquinho diferente, mas não 100% diferente. E os resultados, quer dizer, os outputs são parecidos. Que legal. Que é aprender a se posicionar, aprender a comunicar como quer ser visto, aumentar a autoconfiança, enfim, alinhar propósito, tudo isso que eu faço dentro da mentoria. Que legal. Liris Gonçalves, gente. Olha que aula. Liris, deixa uma mensagem para quem tá vendo a gente, foi iluminado por esse papo, e deixa seus contatos, quem quiser te encontrar, onde te encontra. A minha mensagem principal para você que está me assistindo, se me ouviu até aqui, te agradeço muito, é que você se lembre todos os dias, uma frase que eu uso muito, que é assim, a sua carreira é sua. A responsabilidade de fazer a gestão da sua carreira não é de ninguém, não é da empresa, não é do seu colega, não é nada. Tome as rédeas da sua carreira e escolha todos os dias o que você vai fazer com ela. Eu todos os dias escolho ser feliz. Assim como todos os dias eu escolho amar meu marido, assim como todos os dias eu escolho ser uma pessoa melhor. Nem sempre o meu melhor é igual num dia ao dia anterior. Tem dias em que eu estou mais melhor de bom, né? Mais de boa. Porque o nosso melhor oscila. Mas se você tem essa consciência de pilotar a sua própria vida, a sua própria carreira, porque você se posiciona como uma pessoa autorresponsável, e se você faz o teu melhor todos os dias, você está sempre pronto para qualquer oportunidade que surgir,
você não vive com nenhum tipo de remorso e até nem com inveja, porque você está vivendo a sua vida de uma forma mais plena, mais presente, mais feliz. Então, esse é meu desejo muito sincero para você, que você, de verdade, pilote a sua vida, pilote a sua carreira e que você consiga alçar todos os voos que eu tenho certeza que originalmente esse foi o plano quando você veio para aqui, para esse planeta. Muito legal. Liris Gonçalves, você tá no Instagram, LinkedIn? Tô no TikTok também. TikTok. O TikTok eu tinha preconceito. Eu falei pro meu marido há 1 mês e meio atrás que eu ia entrar no TikTok. Ele falou, você vai me envergonhar, porque ele é executivo até hoje, né? Ele falou, você vai me envergonhar, eu vou pedir o divórcio. Eu falei, eu prometo pra você que eu não vou. Então, ele falou, não vai fazer dancinha. Eu falei, ainda não. Ainda não. Mas se eu quiser, eu faço. Nem dancinha, nem nude. Prometo pra você que não vai ter nada disso. Mas foi muito legal. O TikTok tem uma entrega muito boa. Foi o que eu falei. Eu tô com, em 5 semanas, estou com quase 75 mil pessoas. Que legal. E o algoritmo dele entrega bem, né? Entrega bem. E as pessoas estão curtindo muito. Agora eu vou começar a repostar esses vídeos também no Insta e no LinkedIn. Que legal. E, enfim, estou em todas as redes, sempre com o nome Liris Gonçalves ou Liris _Gonçalves. E vai ser uma alegria, realmente, interagir, conversar, me manda direct. Eu respondo tudo, respondo muitas vezes a mensagem com voz para a pessoa ver que sou eu. Que legal. Que está respondendo. Acho isso muito importante. Estou muito feliz no que eu faço. Estou muito, assim, estou no melhor momento da minha vida. Que bom. E a gente percebe pela conversa. Que bom, querido. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Você está convidadíssimo para voltar quando quiser. Manda uma mensagem e fala, ô, Beto, tem um papo novo pra gente bater. Me fala, a gente vem. Eu falo, Fernanda, arruma uma agenda aí que a gente vai. Eu estou à disposição, Fernando. Vocês são muito especiais. Obrigado. Obrigado. E é isso, gente. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que gostou, tenho certeza que você gostou. Você tá pensando, refletindo sobre sua vida, sobre sua carreira, sobre suas redes sociais? Manda pros seus amigos, manda na empresa que você trabalha. Fala, meu, olha o que essa mulher falou, que minha cabeça explodiu. Compartilha com todo mundo. O programa vai ficar na íntegra no YouTube. E também depois você terá os cortes pra você voltar e falar, putz, tem um pedaço lá que ela falou uma coisa que mudou minha vida. Aí você vem, copia, salva, assiste todos os dias. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Alberto Viçoso e nos vemos no próximo Scancast.